Fala pessoal, vou explicar um pouquinho aqui sobre correlação para vocês hoje, tá? Vou ficar sem câmera aqui mesmo, só para vocês entenderem como funciona. Quando você está operando um ativo, né, por exemplo, como um euro-dólar, tá? Euro-dólar, você basicamente está trabalhando o euro. O dólar em si, ele sempre serve como cotação base por ser a moeda mais negociada. Então, quando você está operando euro-dólar, é como se fosse o ativo do euro de forma crua, né? Mesma coisa, por exemplo, do GBP-USD. Você vai contar sempre primeiro o GBP. Quando você está usando um ativo cruzado, né, por exemplo, um Euro-GBP, Euro-JPY, AUD-CAD, são ativos cruzados. Você sempre está usando a cotação de um ativo base importante, dos maiores, dos principais, contra outro ativo dos maiores, dos principais. Por isso, eles tendem a ter um movimento um pouco diferente e tendem a ter um comportamento um pouco mais complicado, digamos assim, né? Então, como que a gente consegue fazer uma leitura bacana desses ativos? Primeira coisa, a gente usa um gráfico de fluxo, mas não precisa, tá? Eu vou explicar uma forma como você pode fazer sem um gráfico de fluxo, mas eu vou explicar aqui uma entrada hoje para vocês terem a noção do como que isso funciona. Por exemplo, hoje tivemos uma entrada aqui no euro-dólar, né? E tivemos uma entrada aqui no euro-GBP, certo? Presta atenção nisso aqui, tá? Bruno, e onde é que o GBP entra nisso aqui? Você vai entender agora. Antes do mercado subir, né? Deixa eu colocar aqui, antes do mercado subir, fazer essa movimentação do euro, foi montada uma posição, tá, a mercado, um pouquinho antes da notícia, faltando ali, acho que uns 2 minutinhos antes da notícia. 5 minutos, né? Deixa eu ver aqui. Foi uns 5 minutos, 6 minutos da notícia. Quando você pega isso aqui, ó, a gente estava tendo uma quantidade X, né, se eu não me engano era 60, 70 contratos negociados no euro. Quando o mercado chegou nessa região, entrou, e normalmente a gente tem um score de 100 a 150 no máximo de níveis de preço, né, da profundidade do mercado. Quando chegou aqui, entrou um score com mais de 500, acho que foi 560, uma coisa assim. Foi executado de forma passiva, então o cara pendurou a posição dele, e depois que foi pendurado, foi colocado uma outra posição, né, de forma passiva aqui, de 600 e pouco. Então ele comprou, gerou liquidez, depois ele vendeu, ou seja, montaram uma posição no euro. Então já era previsto uma movimentação um pouco mais agressiva do euro daqui para frente. Ou seja, a gente tinha um viés comprador, porque o euro estava na região de compra e chegaram pessoas montando posição em compra. Então a gente tinha um viés comprador para o euro, certo? Isso aqui foi o nosso primeiro ponto, né? Tá vendo aqui que ele desceu, aumentou a oferta e subiu por falta. Então a partir daqui não tinha mais ninguém interessado em vender, né? O cara montou a posição exatamente aqui. Com isso, a gente consegue entender que o quê? Ó, eu já tenho um viés comprador para o euro, eu tenho o meu primeiro ponto base e a partir disso que eu vou começar a tomar decisões. Quando saiu a notícia, o GBP também engatou alta. Ou seja, a gente tinha um movimento que o mercado estava direcional, onde o euro e o GBP começaram a fazer um movimento um pouco mais agressivo, e esse movimento agressivo gera toda aquela movimentação, como eu comentei para vocês, do euro-GBP. Então, vamos lá. Eu tinha uma região de venda no euro, nessa faixa de preço, né? Só varia sentido vender euro nessa faixa de preço. GBP tinha perdido a região de referência, então ele estava aberto a qualquer movimentação, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ao contrário do euro, que pode sofrer algum tipo de baque, né, digamos assim, ele pode sofrer algum tipo de impedimento de passagem, o GBP não. Ou seja, o GBP pode se valorizar muito mais do que o euro. O que isso impacta do euro-GBP? Quer dizer que o euro-GBP tende a cair. Por quê? Porque o GBP vai se valorizar muito mais em relação ao euro. Os dois estão subindo, só que o GBP vai subir mais, né? Então isso aqui caracteriza uma queda do euro-GBP. Com isso, você tem que observar o seguinte: no euro-GBP nós temos algum ponto de compra, temos alguma região importante, temos alguma região que dá esse viés comprador, né? Já que não posso usar mais o fluxo, deixa eu colocar a tela aqui. Então, no GBP, nós tínhamos aqui uma região importante, aqui por volta do 27,30, né? 82,730, vai. Que era a região importante de FIBO, né? Uma correção grande de movimento, era a região que teve bastante interesse comprador no passado, aquela coisa toda. Ou seja, o euro a gente tem região de venda. O euro-GBP, nós tínhamos uma região importante de compra. E no caso do GBP, que seria o nosso ativo que faria essa movimentação um pouco mais agressiva, ele está livre. Ou seja, a gente já conseguiria imaginar que poderia acontecer essa movimentação, né? Seria diferente, por exemplo, se o GBP encontrasse uma região importante de venda
e o euro não. Né? Porque aí quando isso acontece, o euro vai tender a se valorizar muito mais do que o GBP. Então o euro GBP tende a subir. Sabe? Então, quando você aprende a base, né, quando você entende como funciona ali a dinâmica do mercado, identifica bons pontos de compra, bons pontos de venda, você consegue trabalhar todos os ativos de uma forma um pouco mais profissional, digamos assim. Você consegue identificar momentos bons de compra e de venda para todos os casos, usando os próprios ativos para isso. Então, Bruno, como que eu posso fazer isso? Né, aqui sem depender do fluxo, por exemplo. É simples. Você pode usar um RSI, por exemplo, ou uma projeção, ou uma própria FIBO. Qualquer coisa que defina para você de que o ativo está começando a ficar caro ou barato, já serve para você definir quando ele tende a ir ou quanto ele tende a não ir. Né? Então, por exemplo, das nossas ferramentas aqui, você poderia usar o BTA. Vou falar do BTA porque aqui todo mundo acaba usando. O BTA. Porque o BTA, quando ele chegou aqui, ó, ele bateu 43 agressões. Quando ele subiu aqui, ele subiu com 46 agressões. Quando ele fez a nova movimentação, ele subiu com 41. Ou seja, houve uma queda, diminuiu a quantidade de agressões a mercado. Ou seja, ele não tinha como se manter por muito tempo. É muito improvável ele se manter por muito mais tempo. Ao contrário do GBP-USD, que, né, graficamente falando, já tinha perdido a região e quando subiu aqui, ó, com a região do BTA, subiu com muito mais agressões do que quando ele fez essa nova movimentação. Então isso aqui por si só já poderia marcar para você ter esse tipo de noção do quanto o mercado poderia ir. Né? Então, Bruno, eu gosto de RSI. Pode ser. Bruno, eu gosto de média. Né? O euro-dólar está trabalhando no preço médio e vai começar a distanciar agora. Então, assim, ele pode sentir algum impacto. O GBP-USD não, já começou a trabalhar acima da média e começou a ter agressão. Então, ele pode começar a engatar um novo movimento. Eu gosto de FIBO. Você pode traçar uma FIBO aqui agora, por exemplo. Vou pegar uma FIBO aqui, ó, para vocês terem uma noção. Ó, se você jogar uma FIBO aqui agora, o euro-dólar já estava trabalhando próximo a 61 até a 76. Né? O GBP-USD não, eu já tinha perdido essa região. Então, tudo que você puder identificar que pode servir como trava para um ativo, né, e o outro não tenha, aquele ativo tende a movimentar. E não é que ele vai fazer isso, mas é que assim você consegue ter uma noção um pouco mais clara de para onde o ativo vai tender o que pode tender a acontecer. E com isso você sabe o que acontece com os ativos cruzados. Beleza? Então é isso. Espero que tenha dado para dar uma clareada aí. Qualquer dúvida deixe nos comentários, que depois eu faço um vídeo para poder ajudar vocês, beleza? Lembrando que quem quiser participar das operações ao vivo, quem quiser acesso às ferramentas, conteúdo, a análise de preço, volume e o treinamento completo de fluxo, recomendo fazer parte da fraternidade, beleza? Todos os links vão estar embaixo, tamo junto, é só o começo.